boa noite a todos. Boa noite, Javier Chá, boa noite, Marcel, boa noite a todos os criadores brasileiros, uruguaios e argentinos que estejam aqui. Antes de começar, eu quero dizer que eu tenho dois problemas. Falo um mau espanhol e um português muito rápido. Vou tentar falar um português calmo, para que entendam. Porque eu acho que eu, no meu português calmo, sou melhor que no meu espanhol aleijado. Para mim foi uma surpresa, quer dizer, desde que fui convidado para vir aqui, aceitei de imediato. Esse ano é a terceira vez que eu venho ao Uruguai, sempre muito bem recebido pelos uruguaios, pelo Javier Chá, desde que assumi a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos do ano passado. Logo em seguida, fui convidado para vir ao Grande Prêmio General Artigas aqui e vim, e desde então sou um profundo aficionado pelo esforço que os criadores e proprietários e todos estão fazendo, coordenados pelo governo uruguaio, apoiado pelo Javier Chá. Infelizmente, não temos no Brasil e, quizás, na América do Sul toda, um apoio governamental direcionado e dirigido com tanta firmeza, tanta segurança para o turf. Invejo os uruguaios nesse sentido e parabenizo o governo, os parceiros e criadores pelo esforço e pelo resultado que vem obtendo. Mas como eu não vim aqui só para elogiar o Uruguai, vim para falar do Brasil, vamos entrar um pouco na história brasileira do Studbook. Vou fazer um pouco da história da criação brasileira, os números também de criação brasileira e algumas coisas que deram certo de importação, exportação e até aqui parcerias entre Brasil, Uruguai e Uruguai-Brasil, que, como nós vimos nos quadros apresentados pelo Studbook, o Brasil, não só na exportação, como na importação, é o país que tem mais vínculo com a criação uruguaia. Ele apresentou 4 anos, mas isso eu vou dar alguns exemplos aqui de animais nascidos e corridos em tempo que alguns dos senhores não estavam presentes, nem eu, mas que são tradicionais. Então, o turf no Brasil. O Brasil se proclamou sua independência em 1822. A primeira corrida de cavalos se realizou no Brasil em 1851. O primeiro cavalo brasileiro nascido no Brasil, por sangue, 1871. O volume 1 do Studbook brasileiro, isso, vamos dizer, não é muita verdade, porque isso foi feito como sendo desse ano, mas foi feito muitos anos depois. Então, o volume 1 do Studbook brasileiro, que é controlado por delegação do Ministério pela Associação, é de 1871. O primeiro hipódromo brasileiro foi, em 1851, o Derby Clube do Rio de Janeiro, onde hoje está localizado o estádio do Maracanã, onde, em 1950, nossos amigos uruguaios bateram o Brasil. Esse ano, a Alemanha já acabou com a gente lá em Brasília mesmo. Aliás, no Brasil, muita coisa está acabando com a gente lá de Brasília, não só a Alemanha. Seguiu o exemplo. As corridas no Brasil. O Jockey Clube Fluminense realizou sua primeira corrida em 1851. O primeiro cavalo registrado em 1851, com o nome de Zefiro, foi importado da Argentina. O primeiro animal por sangue inglês nascido e registrado no Brasil foi Moema, em 1871, filha de um ganhador do derby inglês. Em São Paulo, o Clube Paulistano de Corridas foi fundado em 1875 e o Hipódromo da Moca, antes de Cidade Jardim, foi Moca, em 1876 realizou a primeira corrida. O primeiro Grande Prêmio Brasil, realizado pelo Jockey Clube Brasileiro na Gávea, foi em 1933, vencido pelo Mossoró, depois exportado da França. Os hoje hipódromos da Gávea e Cidade Jardim foram fundados, respectivamente, em 1926 e 1941. Hoje, no Brasil, nós temos uma divisão que não é ofensiva, hipódromos classe A, que são São Paulo, Cidade Jardim e Gávea, e hipódromos classe B, que é o Cristal,
e Tarumã. É uma classificação oficial do Ministério, sem nenhuma ofensiva aos dois hipódromos que estão fazendo corrida, e até boas corridas. E até um deles, signatário do protocolo com o governo uruguaio e com Maranhas, do qual eu fiz questão de estar aqui presente para participar da negociação, porque eu acho que esse protocolo assinado pelo governo e pelo Ministério da Agricultura do Brasil é um grande avanço na relação bilateral Brasil-Uruguai e, sobretudo, coisa que não se via há muitos anos, pela primeira vez em muitos e muitos anos, houve uma missão do governo que veio aqui ao Uruguai, aprendeu e gostou, e desde então, esse é um testemunho que eu dou aos uruguaios e aos brasileiros, desde então, o Ministério da Agricultura tem se mostrado mais proativo em relação ao turf, pelo que viu e aprendeu aqui. Essa é a fotografia do Mossoró, Grande Prêmio Brasil. Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, o primeiro hipódromo, chamado Prado Velho, Prado Bela Vista, iniciou suas atividades em 1880. E o Bento Gonçalves, que é a prova mais tradicional do Rio Grande do Sul, foi corrida em 1909. O Protetora do Turf, que foi corrido a Ger, ganho pelo Beduíno do Brasil, como uma preparatória do Bento Gonçalves, foi de 1922. Hipódromo do Cristal, fundado em 59. Aí uma fotografia do Prado Independência, de 1921, não conhecia esse Prado. No Paraná, o primeiro jockey clube, chamado Prado Jacom, foi instalado e inaugurado em 1874. Em 1899, foi inaugurado o hipódromo de Guabiratuba, realizado o Grande Prêmio Paraná em 42. O hipódromo Paraná, onde hoje se localizam as corridas, é de 55. Aqui, isso é uma ilustração só de como são os hipódromos. Agora, aqui são os números do Studbook, desde 2004 a 2013, peguei a série 10 anos, o número de reprodutoras e o número de nascimentos. Vimos que em 2004 tínhamos o número de reprodutoras, jéguas inscritas, 4.371. Esse número manteve-se na faixa de 4.000 até 2007, depois caiu um pouco, depois 2009 manteve, e depois vem caindo ano a ano, tendo no ano passado 3.313. E aqui faço uma observação a criadores brasileiros e uruguaios. A quantidade caiu, e eu diria, a qualidade não. Porque no processo de seleção, e todos nós sabemos que o Brasil, independente de que pódio nós estamos falando, se Tarumã, se Cristal, se Cidade de Jardim ou Gávea, todos estamos em condições, eu não vou dizer preocupantes e nem declinantes, mas, no mínimo, de muita atenção, com prêmios que não remuneram a atividade, a relação prêmios, custo de trato mensal é ruim, o que desanima a atividade. E, com isso, obviamente, caiu-se a qualidade. A quantidade, mas a qualidade não. Os animais são bons, tanto é que nós temos caído a quantidade e os resultados continuam aparecendo em corridas na Argentina, no Brasil, no Uruguai, Estados Unidos e mesmo na Europa, onde um criador brasileiro, Benjamin Steinbrück, do Ars Philipson, que tem passagens no Uruguai, tem tido bons resultados com animais brasileiros, correndo provas de grupo lá, inclusive com uma égua que é nascida no Uruguai, HH, e tem tido bons resultados. O Ars, o seu irmão, o Red Rafa, tem tido bons resultados da Argentina. Então, esse não dia, a qualidade é a mesma, a quantidade diminuiu. Portanto, aí é uma oportunidade de negócio que criadores uruguaios, nós temos visto nos leilões brasileiros de reprodutoras ganhadoras clássicas, reprodutoras filhas de ganhadoras clássicas, reprodutoras produtoras clássicas, saindo a preços razoáveis. O Brasil, até pela história do tempo que Maranhão ficou fechado, e o Brasil não, o Uruguai está precisando melhorar a criação, e eu não estou fazendo nenhuma crítica ao Uruguai, então tem que aproveitar as oportunidades. Hoje, a condição de corrida do Uruguai
prêmios e custo de trato é muito mais favorável ao proprietário e, portanto, ao criador que tem aí o mercado, do que no Brasil. E nascimentos, nós estamos vendo que vem caindo, e no ano passado chegou a 2.686, que é um número que a gente não sabe se é o fundo do poço ainda, a gente espera que sim, porque a gente espera que temos que tomar as medidas, os jockeys clubes e o apoio do governo, temos que tomar medidas que sejam para a atividade. Inclusive, vou contar uma curiosidade aqui, que os brasileiros conhecem, e eu não conheço a legislação de impostos e tributária do Uruguai, mas conheço de alguns países. Nos Estados Unidos, quando você ganha um prêmio, você não recolhe imposto de renda. Você faz a declaração, chega no fim do ano, se tem lucro na atividade, você paga imposto, se tem prejuízo, não paga imposto. No Brasil, tem uma legislação estúpida, ruim, mal feita, que todos os prêmios de cavalo, 15% do total, bolso do governo, mesmo numa atividade que dá prejuízo. Você não pode abater, deduzir, sequer o custo de manutenção. Então, é injusto, os prêmios são baixos e ainda dá 15% para o governo. E aqui estão os números que vocês vão ver aqui, assim como o Estúdio Buca apresentou aqui do Uruguai. Tem os garanhões, que nós estamos caindo, de 324, que já é muito, para 213, que também já é muito. O número de criadores vem caindo, até o número que menos cai é o número de criadores. Houve uma diminuição, mas o número de 403, 370, hoje 350, quer dizer, o número não é muito diferente. Caiu. E aqui tem os cavalos importados, de 2008. A série de importados, o Estúdio Buco só tem completa. Como eu não era o executivo, não era da associação naquele tempo, eu não sei o que aconteceu. Os arquivos lá não estão completos, então, para apresentar uma coisa que não está confiável, eu não apresentei. Então, importados, nós temos 67, 150, e esse ano 72. E exportados, 271, mais ou menos mantendo na faixa de 200, 200 e pouco. Esse número de ganhões que estão fazendo, que reduziu, não me preocupa, porque os ganhões bons têm que ser mais utilizados, independente de serem nacionais ou não nacionais. E até alguns aqui brasileiros me conhecem, a minha família, por tradição, sempre deu muita oportunidade aos ganhões nacionais no Brasil, mas usa também importados. Então, acho que você ter 213 não assusta, porque você usa os melhores mais. Inclusive, até tem cavalos bons brasileiros, cavalos que foram bons padrinhos no Brasil, que estão aqui servindo no Uruguai. Então, é um intercâmbio. Assim, o mapa do Uruguai estava mais bonito que o do Brasil, mas nós vemos que o Brasil aqui, só por nascimentos, do ano passado, o Rio Grande do Sul, que é bem no sul, vizinho aqui dos nossos amigos uruguaios, responde com 1.281 nascimentos, quase 50% dos nascimentos do Brasil são no Rio Grande do Sul. Seguido pelo Paraná, 513, praticamente igual a São Paulo, 495, e depois Mato Grosso do Sul, com 163, que o Mato Grosso do Sul tem um AES muito grande, que reduziu, mas ainda no ano passado teve muito nascimento. Então, esse é o quadro onde estão. O Nordeste tem 12 cavalos nascidos, o Rio de Janeiro 27, Goiás 5, Minas Gerais 37, não são assim tão expressivos. Então, esse é o mapa do Brasil, e vemos que há uma profunda, praticamente 50% dos nascimentos alocados no Rio Grande do Sul, em todo o Rio Grande do Sul. A gente fala Bagé, até onde eu tenho as minhas regras, mas Bagé tem uma grande concentração, mas o Rio Grande do Sul inteiro tem. Nós temos aqui criador, presente de Uruguaiana, de Itaqui. O Rio Grande do Sul tem muitos criadores, e tem muitos criadores com as mesmas características dos criadores uruguaios. Eu até ontem estava aqui, dei uma volta pelo interior. Então, tipo de propriedade, tipo de cultura, há muita identidade entre Rio Grande do Sul e Uruguai. Por isso, eu sempre defendi, com o amigo presidente Vecchio, que está aqui, e com o Herbert Chá, a parceria Uruguai do protocolo, que são vizinhos, são quase irmãos, e com o interior do Rio Grande do Sul para o Uruguai, a diferença é só a fronteira. E essa fronteira tem que romper a barreira, porque não tem sentido um cavalo vir de andar 6 horas e ficar um dia na aduana. Isso não tem muito sentido. Então, esse protocolo foi visando isso. Turf no Brasil.
A Associação Brasileira está fazendo um estudo, que já é para estar pronto, com a Luiz de Queiroz, mas, como tudo no Brasil, demora, no começo ninguém acreditava muito no estudo, nós queremos definir o que é o TURF, o que é atividade de TURF no Brasil. Nós estamos nesse estudo que não apresentamos ainda, mas eu estou apresentando a terceira versão, que ficou pronta agora, mas as faculdades no Brasil, as universidades estão em greve, então não podem acabar o estudo. Mas esses números que estão aqui estão mais ou menos atuais. A indústria do TURF movimenta anualmente no Brasil 800 milhões de reais, mais ou menos 350 milhões de dólares. Isso inclui tudo, jogo, vendas, todo o setor TURF. Gera 27.500 postos de trabalho. Que esses postos de trabalho, no Brasil, teriam que ser muito valorizados e são a principal razão do governo uruguaio investir o que investe no TURF, que é tirar o trabalhador, dar emprego no campo. E isso, desde a primeira vez, o Uruguai quer, até para a tradição agrícola e pecuária do Uruguai, quer manter o seu trabalhador no campo, com condições de tocar a sua vida e, inclusive, organizar a profissão. Peões, que não é uma profissão organizada, ele organizou. Prêmio dos Criadores, que não é organizado, foi lá, o governo organizou isso no Brasil. E, infelizmente, nós não conseguimos sensibilizar as autoridades, que nós geramos 27.500 postos de trabalho, e vocês viram aí, basicamente localizados 50% no Rio Grande do Sul. E os outros nas outras cidades, nos outros estados que tem. Cada cavalo de sangue puro de carreira, que no Brasil chamam puro sangue em inglês, em torno de 42 mil reais, mais ou menos 20 mil dólares. E gera, cada cavalo, 1,8 postos de trabalho. Agora vamos aos cavalos brasileiros no exterior. Os cavalos brasileiros, e aqui tem o Eduardo Guimarães, que é do Brasil, que é que foi ao Brasil, um dos brasileiros, não sei se o Zé Camargo está aí, que está morando no Uruguai, eles acompanharam, eu posso dizer que até faço alguma coisa que não seja a ciência exata, e eles me perdoem, porque eles conhecem a história, ambos moraram nos Estados Unidos, e eu não morei nos Estados Unidos. Então, os brasileiros começaram a ir para os Estados Unidos nos anos 60 e 70. O Sabinos foi correr o Washington DC International, o Maverick, que foi do As Paraíso do Brasil, recordista em Highland Park, Emerald Hill, tríplice coroada de Paulista, exportada no final dos anos 60, onde teve campanha clássica. A partir de 84, a exportação para os Estados Unidos passou a ser um objetivo de criadores proprietários. Foi nessa época, tiveram projetos experimentais feitos, o Eduardo, o Zé Camargo, Renato Gameu, o Zé Luiz Polacol foram lá, tiveram algumas pessoas que foram, e aí passamos a enquadrar os Estados Unidos como um campo de negócio para o criador proprietário brasileiro. Naquela época, 77 produtos, entre 84 e 87, 77 produtos foram exportados. Desse grupo de cavalos, e eu posso estar esquecendo alguns aqui, estou batendo os recordistas que bateram recordes lá, Ali Britain, Apollo Flight, Anorak e Jacques Marte, com as raias que bateram. A grande característica desse período, que desses 77 cavalos que foram, 67 correram, que é um índice alto. 59 foram ganhadores de 157 corridas, índice alto. Ganhadores de 202 milhões de dólares, índice alto. E isso abriu um mercado, que a maioria correu 20 vezes, então, e foram até a idade mais velha, mostrando resistência. Então, isso abriu um mercado no Brasil, que a gente aproveita até hoje. E aí vou passar algumas fotos de cavalos brasileiros que obtiveram grandes vitórias nos Estados Unidos. O Sifon, que hoje está no Brasil como reprodutor, mas que foi um cavalaço nos Estados Unidos, foi no Brasil, ganhador do Latino, mas também foi um cavalaço. Sand Pete, outro cavalo que até corriam muito um contra o outro, também foi um grande cavalo. A Riboleta, que não tem foto aqui, ganhou o prêmio Eclipse Award, que foi a melhor égua do ano nos Estados Unidos. O Pico Central, que foi um sprinter fenomenal. Leroy des Animaux, que não só foi bom cavalo, ótimo cavalo, como ganhador do Animal Kingdom. O Glória de Campeão, que ganhou o Dubai World Cup de 2010, tinha sido segundo no ano antes, do Asa Estrela Energia, que é de um sueco casado com uma brasileira. O Asa é no Paraná, ele atuava como proprietário e hoje como criador. E hoje tem cavalos atuando no Brasil,
na Suécia e na França. E corre também em Dubai. Ele é um internacional, é um player internacional. Aqui a capa do Pico Central na Brute Horse, que ele foi treinado pelo Paulo Lobo. Leroy das Animaux, que correu uma ou duas corridas no Brasil, foi exportado, foi um sucesso como reprodutor e agora é um sucesso como reprodutor também. Inclusive, eu tenho uma égua que fica no exterior, que fica na França, e mandei cobrir com o Leroy das Animaux. Aí tem o caso, aí são casos mais antigos. O Emerson, que foi um cavalo invicto no Brasil, ganhador de 3 derbys, porque naquela época o derby de São Paulo, o derby do Rio e o derby sul-americano. Foi para a França, teve sucesso como Garanhão, um cavalo importante. O Brasil teve sempre a participação na América do Sul nas corridas com destaque. Por acaso é o país que tem 9 êxitos no latino, é o que mais tem êxitos. O Brasil sempre foi um freguês, perdia sempre para a Argentina e para o Uruguai nas grandes provas. E um marco histórico, aqui alguns que viveram essa época vão se lembrar, foi em 1960, quando o Brasil ganhou o primeiro e segundo no Peregrino, o Escorial ganhando do Faroel, o Major de Lema ganhou o Paio na Eia, a DA ganhou o Paio de Éguas e a Elizabeth ganhou o Paio de Velocidade. Foi um dia memorável. Muitos brasileiros acho que morreram de infarto na Argentina nessa data. Uma fotografia do Escorial no dia do Pellegrini. Outro cavalo que eu não posso deixar de esquecer, o Duplex, que é um cavalo que teve uma atuação, criação do Seabra também, teve uma grande, ganhou latino, ganhou no Peru, ganhou tudo que podia ganhar. Em dezembro de 83, o Brasil fez a Trifeta na Argentina, em México, genético gigante, 3 grandes animais, no Pellegrini. A Imeste é a filha de uma égua uruguaia, Moniágua, e ela ganhou o Pellegrini de 83, é uma égua uruguaia. Mais recentemente, outros casos, tem o Mr. Nedal, que ganhou o Dardo Rocha na Argentina e ganhou o Ramírez aqui, hoje é reprodutor no Brasil. Chinchulin, Going Somewhere, que ganhou o Pellegrini ambos. O Going Somewhere vem cumprindo uma boa campanha na França. E eu também, You Are Demon, que o dono está aqui, que foi um cavalo ganhador no Brasil e ganhou apoio aqui no Uruguai, que está se preparando para voltar às corridas, né? Vai se preparar as corridas. Mas então, isso é criação do Ascos de Pedra, veio correr o Uruguai ano passado, ganhou. Mr. Nedal aqui ganhando na Palerma Branca, ganhando na Argentina. O Chinchulin ganhando o Pellegrini com a C. Silva. O Going Somewhere, aí já não é a foto na Argentina, é a foto na França. Agora em campanha na França, que ele vai fazer uma boa campanha. Correu o Arco do Triunfo ano passado, não foi mal. Talvez corra esse ano também. E aqui tem o Your Demon, do amigo Tonho e Diego Silva, que ganhou a Poja. Outra coisa que eu acho que é uma possibilidade de negócio. Cavalos, como o Brasil está com menos éguas, talvez há bom negócio. Então, pus aqui alguns cavalos brasileiros reprodutores que serviram aqui no Uruguai. Devo ter esquecido de alguns. Cagne, 15 quilates, Flower Pot, Mionite, Dancerman, Mastro Lorenzo, que é um cavalo que vem produzindo muito bem no Brasil. Ele foi comprado agora aqui para o Uruguai e tem um resultado no Brasil muito bom. Autoridade máxima, Friend Sport. E também, agora tem a contramão. Também, alguns cavalos uruguaios fizeram um papel importante na criação brasileira. O segundo ganhador do Grande Prêmio do Brasil, Mitsui, é uruguaio. Cullingan, em 36, filho de Zodiac, não é do meu tempo, não estava lá, mas também foi um cavalo importante. Pollux, também cavalo importante. Lateiro, em 42, também importante. O último cavalo uruguaio a vencer lá foi Miron, que circunstancialmente é do meu tio-avô, que veio comprar e comprou 2 cavalos aqui no Brasil, a Asbela Esperança, Mion e Lunar, que foram dele. O Zonzo ganhou o Grande Prêmio de São Paulo e Mogambo, do Santa Ana, que foi comprado pelo Santa Ana, ganhou em 77.
Outros destaques que tem do uruguaios que vão para o Brasil, Conestosa, Arken, a Laranjeira, que é uma égua filha do Gabim, muito boa, excepcional. Essa eu vi correr várias vezes. Legendário, filho do Gabim também. E aqui vou apresentar, o Brasil tem utilizado fazer muitos shuttles, levando cavalos americanos e europeus para o Brasil. Então, aqui tem uma relação, que eu não vou ler todos, mas que vocês vão ver ali, cavalos mas em 2014 não foi nenhum cavalo europeu em shuttle para o Brasil, mas tem lá Shanghai Bob, Discreet Cat, Forster, Jack Cowboy, Benny the Bull. Em 2013 estava o Rock of Gibraltar, que é um cavalo importante, bom reprodutor na Europa, Soldier of Fortune, The Benny the Bull, Drosselmeyer, Marshside, Putted Back, que é um cavalo que tem uma produção maravilhosa no Brasil, Silver Train, Pounced, 2012, Benny the Bull, Drosselmeyer, Silver Train, Lingai, Pounced, Holly Roman Emperor, que é outro cavalo que vem produzindo muito bem, Roderick O'Connor, que é uma grande experiência dos irlandeses, Chirocco, 2011, Lingai. Bem, vou deixar aí vocês verem, porque não tem muito sentido ler todos os cavalos. E a parceria Uruguai-Brasil, o último, quer dizer, hoje tem criadores brasileiros que tem aqui, mas o caso mais recente foi o As Philipson, que teve cavalos aqui, já não teve, já tem de novo, e faz muito bem. O ganhão que ele usa lá, o TH Approval, teve aqui, fez muito bem os cavalos brasileiros que nasciam no Uruguai, iam correr no Brasil, ou vice-versa, que tem a HHA, que é uma égua que vem fazendo uma boa campanha, fez campanha boa no Brasil, campanha boa na Argentina e campanha boa na Europa. Então, tem cavalos aqui, das parcerias, tem outros criadores brasileiros que estão fazendo uma parceria. E, para terminar, eu queria agradecer a vocês e comentar uma curiosidade. Essas são as informações que a gente tinha, estou à disposição para mais negócios. E, em 2 anos de trabalho de convencimento, eu fui convencido pelos uruguaios a trazer cavalos do meu AS, o AS Regina, para correr aqui. Já marquei, acabando o seminário aqui, eu vou assinar o protocolo aqui, como proprietário, para registrar o estúdio aqui no Uruguai, e no ano que vem, antes do dia 18 de dezembro, vou trazer 2 ou 3 cavalos do AS Regina para fazer campanha aqui, porque assim não só vou vir mais, como vou acompanhar mais o Turf uruguaio e estar mais com vocês. Tenemos algunas preguntitas. ¿Qué nos podría decir del gráfico del Stopbook uruguayo que afirma la invasión de caballos brasileños, yeguas de cría, potrillos y caballos en training en Uruguay? ¿Por qué los criadores brasileros no se unen en promover el turf y regular el turf en general? Os esforços são muitos. Eu vou dizer o seguinte, a América do Sul, nós estamos, a OSAF, são 5 países, com 5 realidades diferentes. A Argentina teve um momento, hoje tem outro momento. O Chile teve um momento, tem outro momento. O Uruguai teve um momento, teve outro momento. E o Brasil está num mau momento de turf. E eu vou admitir isso para vocês. Nós temos aqui 2 presidentes de clube, alguns criadores. Se perguntar para nós brasileiros se o Brasil está no melhor momento do turf, talvez 90% vai dizer que está no pior. E 10% que vê como esperanças. O Uruguai passou alguns anos no pior momento do turf. E hoje vive o melhor. A melhor gestão do Uruguai. O Chile passou por momentos... Daí o Marcel, o Chile tomou posições de gerência há anos atrás, que hoje colocam o Chile como o segundo país, eu boto o Uruguai o primeiro mais cresce, o segundo é o Chile que mais cresce. O Brasil, que é o que mais cresceu no passado, hoje é o que mais preocupa, talvez. Então, há que fazer muito esforço de união. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo tem feito o possível e o impossível para que a gente volte a viver momentos que já vivemos no passado. Assim como o Uruguai fez a volta por cima, o Brasil tem que fazer. Hoje, acho que há uma consciência de todos que, se nós não tirarmos a roupa da vaidade, do orgulho e do individualismo,
nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos mais ao fundo. Então, cada um tem que ser humilde, unir, correr, se unir. Não é possível que nós tenhamos um país, isso eu vou dizer uma coisa que vários técnicos internacionais dizem, mas vocês fazem corridas dos dois hipódromos do mesmo dia, na mesma hora, e com duas pedras de aposta juntas ali, quer dizer, eu tenho meus filhos, que é uma nova geração, a nova geração, você vai no restaurante, na nova geração, um não está conversando com o outro, os dois estão no celular conversando com amigos, com WhatsApp e com outras coisas. Então, se você achar que o jovem vai para o jockey, vê um pai em meia hora, sem usar o WhatsApp, sem nada, não vai ter ninguém. Então, se nós não entrarmos com mecanismos que interessem aos jovens, nós morremos antes que eles cresçam. Aún sabiendo que se está lejos de llegar a esto, me interesaría aprovechar la ocasión para preguntar, ¿cómo se iniciaron las gestiones en países como Brasil, Argentina, Estados Unidos para realizar remates conjuntos entre diferentes criadores de los productos seleccionados por expertos en pedigree y con formación? Bom, essa é uma questão muito individual. Nós temos aqui muitos criadores, proprietários de Chile, Uruguai, Brasil, Argentina, não sei se tem. Temos muitos. Cada um segue a sua metodologia. Porque se uns dão mais importância, quando vão adquirir o potro, da segunda pergunta, ao pedigree, outros à conformação física, outros ao andar, outros ao bolso. Então, você tem que escolher, e eu sou criador, vendo potro e compro potro. Eu tenho a minha mecânica, que não é igual a de nenhum outro que está aqui, dos criadores brasileiros. Cada um segue um pega o catálogo, vê lá, separa os pedigrees que gosta e manda o treinador olhar. Outros é veterinário. Cada um dá mais importância. Eu, no meu caso, acho que você tem que ter uma pessoa de muita confiança. Nós, e aí vou falar uma coisa, sei que tem pessoas aqui que são negociantes de cavalo, nós, até talvez por estar meio ligado à atividade, talvez, nós temos, em geral, uma má qualidade de assessores e conselheiros. Porque, ainda mais nos países que estão com mais falta de dinheiro, é o caso do Brasil hoje no Turf. Ganha-se pouco, então tenta fazer outras coisas. Então você tem que escolher uma pessoa que você confie e que você goste e veja aquele que você dá preferência. Tem pessoas que preferem comprar pelo pedigree, pessoas que preferem comprar pelo tipo e outros que preferem comprar pelo preço. Quer dizer, vai lá no preço e compra. Então, não tem uma receita absoluta. O importante, e eu achei para tudo, é que no Turf, como mexe com dinheiro, jogo, apostas, tal, tem que sempre tomar cuidado e ter um conselheiro, um orientador. Eu vou até dar um exemplo meu. Eu estou montando aqui um estúdio, que vou ter 2, 3 cavalos aqui no Uruguai, e escolhi para ser o meu representante aqui no Uruguai uma pessoa que eu conheço profissionalmente. Então, eu não quero falar nada, que é o Facundo, o maestro, o irmão dele, que eu conheço, por causa do Studio Book, eles que vão se ocupar dos meus negócios aqui. Então, é uma pessoa que eu conheço. Você vai dizer, mas tem pessoas que sejam melhores ou piores que ele? É aí uma questão de confiança. Confiança, você não compra, você conquista. ¿Quién es mejor, Ricardinho o Beis? Bom, antes de responder, eu faço questão de dizer uma coisa. Hoje, o melhor clube administrado do Brasil é o Jockey Clube do Rio Grande do Sul. Está aqui o presidente Veca, o vice-Filizola. Eu quero dizer, são os que estão mais up-to-date, mais... assim que ele me falou desse evento, eu na hora apoiei. Falei, temos que apoiar. Apoiei a parceria do Jockey Clube do Rio Grande do Sul com o governo uruguai e com o Maranhas. E apoiei essa iniciativa e apoiei o ingresso da USAF do Jockey Clube do Rio Grande do Sul, porque tem dado um exemplo com... não é com palavras é muito fácil falar, com gestos que são muito bons para o Turf. Então, são vários gestos. Então, o desafio é um grande evento que tem que ter repercussão, não é no Brasil, não é no Rio Grande do Sul, é na América do Sul inteira. Nós vamos ter os 2 jockeys maiores ganhadores de corrida no mundo, o Beis e o Ricardinho.
Eu acho que não importa quem vai ganhar, porque esse é o resultado, é o que menos importa. O importa é a magnitude. Se reunir dois jockeys. E como eu conheço o presidente Vecchio e a Lúcia, e eu sei toda a infraestrutura que é para você trazer. Não vai pensar, olha, telefonei aqui, ó, Blaze, vem aqui. Ricardo, vem aqui. Tem toda uma infraestrutura. Um jockey do Blaze, para ter no nível dele, ele tem a equipe dele, tem que vir a equipe, tem que ver o que come, o que não come, o avião que vem, o voo que não vem. Tem uma série de coisas. E o Ricardinho também, a gente conhece, ele é muito mais simples, mas também tem as coisas dele, que são dois atletas que não podemos negar que sejam bons atletas. Então, eu acho que esse fato, e eu desde o dia que eu soube, já marquei passagem, já estou indo para o Rio Grande do Sul, acho que todos têm que acompanhar, da América do Sul inteira, quer dizer, do mundo inteiro, mas eles lá têm outras coisas que acontecem, 15 dias antes do Arco do Triunfo, que está tomando conta da cabeça. Quem é melhor? Ricardinho. O Ricardinho é um jockey que teve uns problemas de saúde recentes, de queda, mas ele sempre montou em hipódromos, sempre foi o melhor em hipódromos, linha de cima. Na Gávea, Palermo, San Isidro. O Blaze ganhou muitas vitórias deles, que são muito importantes também, até ganhou mais que o Ricardinho hoje, mas em hipódromos mais secundários. Então, seria a mesma coisa de você pegar... eu não posso falar aqui agora, vou falar de futebol, preciso tomar cuidado com o que eu falo. Mas vamos aqui falar da Argentina. Se você pegar o Messi, que ganhou 2, 3 anos o melhor jogador da Europa, e pegar depois um jogador que foi o melhor do campeonato nacional da Argentina, e dizer que são a mesma coisa. Não são a mesma coisa porque são coisas distintas.